Vamos lá, vamos começar aqui o nosso culto. Vamos dar continuidade aí para aquilo que nós estamos tratando nesses dias. Estamos falando do que mesmo? Maturidade. Oi? Maturidade. Maturidade. É isso daí. Então, nós estamos falando sobre maturidade. E nós já aprendemos aqui muitas coisas, né? Falamos aí, basicamente, aí o que mais chamou a sua atenção nesses dias do que podemos falar sobre maturidade. Tem uma coisa aí que é fundamental para a nossa maturidade. O que é? A honra. Também, mas não é isso. Não é essa. Equilíbrio. Eu pensei. Isso. Eu também pensei, equilíbrio também. É isso aí, Meg, é isso aí. Mas a honra também. Mas é o equilíbrio. O equilíbrio, ele é fundamental para a maturidade. Ou seja, sem equilíbrio, nós não podemos dizer que somos maduros. Então, é uma forma de nós medirmos o nosso nível de maturidade, né? Então, aí, dentro desse contexto, né, o equilíbrio é a marca da maturidade. Então, dentro desse contexto, a gente viu aí, aprendemos algumas coisas. O Jorginho nos ensinou aí sobre ele falou sobre a gula e o jejum, né? Então, ele trouxe ali um ensinamento sobre um equilíbrio sobre essas duas coisas. Também ele falou sobre o equilíbrio de nós termos sobre a interpretação da Bíblia, que nós precisamos ter um equilíbrio, porque senão a má interpretação das escrituras de uma forma errada, equivocada, vai causar em nós um desequilíbrio e, consequentemente, vai abalar a nossa maturidade, né? Aprendemos sobre, a Ana falou aí sobre intensidade e fidelidade, né? Aí ela, não vou aqui ficar falando muito sobre esses assuntos, só estou recapitulando, mas ela também falou sobre isso. Eu falei sobre santidade e graça, né? Porque ao mesmo tempo que você precisa ter santidade, você precisa ter a graça de Deus. Então, nós somos aí trazendo algumas coisas e apontando aí o equilíbrio que precisa ter entre uma coisa e outra. Beleza? E hoje eu queria falar, e aí, dentro disso, é claro que quando a gente fala de equilíbrio, nós poderíamos falar de muitas coisas, né? Na verdade, nós precisamos ter uma vida equilibrada. Então, aquilo que foi falado aqui é apenas algumas coisas importantes, mas em tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio. E isso que diz que nos torna pessoas maduras em todos os aspectos da nossa vida, né? Uma vida equilibrada no casamento, na vida financeira, na nossa vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida é preciso ter um equilíbrio. E então, só que o que acontece? Nós precisamos manter esse equilíbrio. Às vezes você já tem um certo equilíbrio em algumas coisas, ou tem adquirido isso. Mas o grande desafio também é você se manter equilibrado. E quando a gente fala disso, sobre nos mantermos equilibrados, uma das coisas que nós precisamos pensar é o quê? O que causa em mim um desequilíbrio? Porque se você quer se manter equilibrado, você precisa encontrar aquilo que trabalha contra esse equilíbrio. Então é importante você entender o que causa o desequilíbrio para que você
possa alcançar equilíbrio e se manter equilibrado, porque isso é fundamental para a nossa maturidade. Beleza? Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que te desequilibra? O que te desestabiliza? Quem pode responder aí? Eu, quando qualquer assunto é relacionado com os meus filhos, isso me desequilibra totalmente. Muito bem, muito obrigado, Inês, por compartilhar. Quem mais aí pode compartilhar? Mais ninguém? Ser interrompida em questões importantes por motivos bobos. Beleza, obrigado, Aline. Distrações. Obrigado, Laís. Quem mais? Percebe aí que às vezes é difícil a gente identificar doenças na família. Obrigado, Odilon. Aí, legal, tá vendo? É importante a gente identificar em nós coisas que nos desequilibram, que nos tiram o equilíbrio. E por causa disso, a gente acaba não agindo de forma correta e muitas vezes. A gente perde o foco, a gente não consegue terminar uma tarefa, a gente acaba comprometendo, às vezes, a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, a nossa leitura da Bíblia, não é verdade? Muitas vezes as pessoas, por causa de um desequilíbrio emocional, elas têm uma compulsividade, não é verdade? Tem gente que vai e ela precisa sair, fazer compras, porque isso é uma compulsividade por conta de um desequilíbrio na vida dessa pessoa. E isso vai trazendo ali prejuízos, danos para a vida dela. Às vezes, a pessoa, por causa de um desequilíbrio também, ela tem uma compulsão alimentar, e a gente vê aí várias situações da nossa vida que elas são decorrentes de um desequilíbrio, algo que está desajustado, né? Então, é importante de falar isso, você pensar nisso a respeito da sua própria vida, porque isso para a gente poder identificar onde a nossa vida é desequilibrada, porque às vezes a gente não consegue manter o foco, não consegue manter uma vida de oração, não consegue alcançar alguns objetivos. Beleza? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre isso. E o assunto que eu vou abordar é o equilíbrio entre o passado e o futuro. Por quê? É um fato que as coisas do passado, elas podem estar ainda nos dias de hoje afetando a nossa vida e causando até mesmo um desequilíbrio. Então, eu queria já que você pensasse sobre isso. Que o que, de repente, algo do seu passado, um erro, um pecado, alguma situação do seu passado, pode ainda hoje estar causando um desequilíbrio na sua vida. Então, eu quero ler aqui com você para a gente poder avançar na meditação sobre isso. Eu quero ler Lucas 23, no versículo 39. Do 39 até o 43. Eu vou pedir aí para alguém fazer essa leitura para mim. Pode ser? Lucas 23, versículo 39 ao 43. Quem pode ler? Posso ler, pastor? Por favor, Ana. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo:
Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda andas tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas nenhum mal ele fez. E esse disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe: Em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Amém. Obrigado, Ana. Então, olha só, essa é a narração aí do dia em que Jesus foi crucificado. E ele foi crucificado junto com outras duas pessoas. Uma delas ficava ali escarnecendo de Jesus, né? Desafiando ele. Ah, você não é o Cristo, então se salva, não sei o quê. Salva-te a ti mesmo. E ficava ali. E o outro, notadamente arrependido, ele defende Jesus. Ele fala assim, cara, ele não fez nada. Nós somos merecedores, porém ele não fez nada. Então, ainda o que ele faz? Ele vai lá e fala assim, olha, lembra-te de mim, porque quando você chegar no paraíso. Porque ele reconheceu que ele era Jesus. Ele reconheceu quem ele era. Então, veja, aquelas duas pessoas, elas tinham uma culpa. Elas tinham um passado que condenava a vida deles. Elas tinham um passado de coisas que eles fizeram que ele levou eles à cruz. Então, só que uma dessas pessoas, o que ele fez? Ele reconheceu o seu próprio erro e se apropriou do perdão que Deus estava oferecendo para ele. Então, assim, ninguém pode dizer que nunca cometeu falhas. E muitas vezes parece que os nossos erros estão tão presentes na nossa vida que parece que nós cometemos eles hoje. Muitas vezes a gente fica gastando tempo remoendo a gravidade dos nossos erros, a culpa. Nos enchemos de culpa e ficamos ali deixando com que os nossos erros, as nossas falhas, eles nos limitem nos dias de hoje. E esquecemos do perdão que nós recebemos. Então, olha só, tem uma frase que o Drummond Lacerda, ele escreveu no livro. Ele fala assim, o que fazemos diante de Jesus hoje é mais relevante para o nosso futuro do que os erros do nosso passado. Então, veja só, às vezes, não é que nós vamos esquecer de todos os nossos erros do passado. O que não pode acontecer é que os nossos erros não podem determinar aquilo que nós fazemos hoje. Porque é como aquele prisioneiro que estava ali sendo crucificado junto com Jesus. Ele tinha todo um histórico de erro e de crimes na vida dele. Mas aquilo que ele fez diante de Jesus, que foi reconhecer o seu erro e pedir perdão do seu pecado, foi muito mais importante, foi muito mais relevante para o futuro dele daquilo que ele fez lá atrás. Então, é isso que a gente precisa começar a pensar. Olha que diz aqui em Provérbios, no capítulo 21, versículo 8. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Então, veja, você percebe que a culpa, ela vai definir o nosso caminhar.
Ela vai definir, muitas vezes, aquilo que nós vivemos no presente, aquilo que nós e aquilo que nós vamos alcançar no futuro. Como dizem Provérbios. Só que a conduta do inocente, quem é o inocente? Aquele pelo qual Jesus não imputa mais a culpa. Porque foi isso que Jesus fez. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, as nossas enfermidades. E ele nos tornou limpos novamente. O sacrifício da cruz do Calvário, quando ele derramou o sangue dele ali na cruz, ele nos justificou, ele nos remiu, ele tirou de nós a culpa pelo nosso pecado. Beleza? Então a gente precisa ter uma consciência dos nossos erros. E isso é importante. Ter a consciência dos nossos erros, mesmo porque é praticamente impossível a gente nunca mais nos lembrarmos deles. Agora, isso precisa nos levar ao quê? A um arrependimento e uma mudança e uma transformação na nossa vida. Como fez aquele ladrão ali na cruz. Ele reconheceu, ele tinha consciência, ele fala assim, nós somos merecedores da cruz. Então ele tinha consciência, ele sabia o que ele tinha feito e quais eram as consequências disso. Só que isso não levou ele a viver a morrer. Isso levou ele a um arrependimento. Isso levou ele a viver uma mudança e uma transformação na vida dele. Tanto é que Jesus falou, ainda hoje, eu e você estaremos no paraíso. Beleza? Tá dando para entender aí? Sim. Então vamos lá. Sim. Agora, quando essa consciência, né, dos nossos erros, dos nossos pecados, se torna um sentimento de culpa, e isso se torna uma arma nas mãos do nosso inimigo. Porque é aquilo que diz em Provérbios, os nossos caminhos se tornam tortuosos. Então, olha só, vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12 ao 15. Vou pedir para outra pessoa ler para mim. Quem pode ler para mim, por favor? Eu posso ler. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma e se em algum aspecto você pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Amém. Obrigado. Obrigado, Sandra. Desculpa. Então, olha só que incrível é essa passagem. Paulo, ele tinha um histórico de erros. Se você for ver a história de Paulo, ele tinha um histórico de erros. Porém, e ele poderia gastar... Cara, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. E ele poderia viver se culpando. Aquele histórico, aquele passado de Paulo poderia trazer uma limitação na vida dele. Mas ele entendeu que o mais importante era o que ele estava fazendo no presente
e aonde aquilo que ele estava fazendo hoje ia levar ele. Por isso que ele fala, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Sabe? Não tem como a gente mudar o passado. Não há como você voltar lá e você remediar o ato, aquilo que você já fez. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam, nós precisamos avançar para o alvo, avançar para o nosso objetivo. Nós precisamos, então, quer dizer que o equilíbrio nisso tudo é nós moldarmos aquilo que nós fazemos hoje para que a gente tenha a certeza que o nosso futuro vai ser diferente do nosso passado. Será que você consegue entender o que eu estou dizendo? Se nós continuarmos remoendo o passado, nós corremos o risco de cometermos os mesmos erros. Corremos o risco de fazermos as mesmas coisas. E lá no futuro, o que nós vamos colher é exatamente aquilo que nos aborrece hoje. Agora, se nós aprendermos com os nossos erros, se nós entendermos que Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados, para apagar o nosso passado e nos trazer para um novo caminho, para um novo e vivo caminho, nós vamos conseguir ter um caminhar diferente. Nós vamos conseguir ter uma postura diferente. Olha só, esse é um padrão que nós precisamos seguir. Aquilo que Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficaram. É você esquecer e prosseguir para o alvo. Então, esse é um padrão do nosso caminhar com Deus. Esse precisa ser o padrão. Agora, vamos ler aqui em Salmo 103, olha o que está escrito. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Olha só agora o que ele diz, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Veja só, nem Deus, ele considera os pecados do nosso passado. Nem ele, nem Deus, que teria todo o direito, ele nos trata conforme aquilo que nós fizemos no nosso passado. Então, nós também precisamos seguir esse padrão. Mas o fato é que todos nós temos algo que do nosso passado tem influenciado o nosso presente. E está determinando, às vezes querendo ou não, o nosso caminhar e o nosso futuro. Então, assim, a gente tem que esquecer essas coisas que para trás ficam. Esquecer não quer dizer você ter uma amnésia. Mesmo porque, como eu já falei, isso seria impossível. Mas sim não levar em conta, não dar valor e não viver em cima daquilo que você fez no passado. Deus não se lembra dos nossos pecados. Ou seja, ele não leva em conta. Ele não nos trata com base nas nossas ações erradas, mas sim conforme aquilo que Jesus fez de certo para nós. É assim que Deus nos trata. Não segundo as nossas ações do passado, mas segundo aquilo que Jesus fez de correto por nós. É assim que ele nos trata. Então, percebe que aqui a gente tem uma chave. Sempre considerar o que Jesus fez por nós e o que Deus pensa ao nosso respeito. Isso também, eu não estou querendo aqui dar um aval para o nosso pecado. Eu não estou dando um aval para a gente fazer
para nós fazermos o que nós queremos. Ah, se Deus realmente não vai me tratar segundo o meu passado, então eu posso fazer o que eu quero hoje, amanhã ele não vai considerar o que eu fiz hoje e tá tudo certo no dia de amanhã. Cara, não caia nesse engano. Nós não podemos cair nesse engano, porque todas as nossas ações, elas vão ter consequências. E elas vão nos levar para um caminho, como o próprio a Bíblia diz, que há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas na realidade são caminhos de morte. Então, aquilo que eu faço hoje está definindo o caminho que eu estou percorrendo. E muitas vezes esse é um caminho de morte. E é eu que defino o caminhar que eu vou ter. Então, eu não estou dando um aval para nós fazermos o que nós queremos. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter um equilíbrio. E que as coisas que nós fizemos no passado não pode definir o que nós somos hoje. Muito pelo contrário. Como eu disse lá no começo, os meus erros precisam me levar para um lugar de arrependimento. E precisam me levar para mim viver uma transformação na minha vida. Ou seja, eu preciso olhar para a minha vida hoje, todos nós precisamos olhar para a nossa vida hoje e ver que alguns erros do passado, realmente, eles ficaram no passado. E eu não estou cometendo os mesmos erros hoje. Eu não estou tendo o mesmo pensamento hoje. Eu não estou cometendo os mesmos pecados hoje. Ou seja, eu preciso ver isso. Eu preciso ter a certeza e a convicção que os meus erros do passado realmente ficaram no passado. E eles se transformaram num instrumento de arrependimento e hoje eu posso ser um instrumento de cura para muitas pessoas, que eu posso olhar e falar assim, cara, esse caminho que você está percorrendo é um caminho de morte. Então você precisa se arrepender. Amém? Tá ficando claro? Amém. Então, esse caminho, esse sentimento de culpa, porque muitos de nós, às vezes, temos esse sentimento de culpa. Vira e mexe, algumas coisas do passado, elas vêm à tona. O diabo, ele é especialista nisso, em trazer condenação e acusação. Então, se você comete um erro, parece que você sempre vai cometer o mesmo erro. Então, às vezes, um sentimento de culpa pode estar definindo a minha identidade, que não é a minha identidade de filho de Deus. Então, você lembra ali do filho pródigo? O filho pródigo, ele cometeu um erro. Ele saiu, pegou tudo que era dele por direito, foi lá e fez tudo o que ele queria e que não queria. E um dia ele voltou e o que ele falou? Ele falou assim, eu não sou merecedor. Ele não se achava mais digno de estar ali ocupando o lugar de filho. Então ele falou assim, cara, se eu for lá para a casa do meu pai e for como um dos empregados dele, então veja que ele estava com um sentimento de culpa daquilo que ele fez, do erro que ele tinha cometido. E aquilo estava definindo a identidade dele. Ele estava se achando uma pessoa incompetente, indigna. Então vamos pensar uma coisa. Quantas vezes você se deprecia? Quantas vezes você diz para você mesmo que você não é capaz? Quantas vezes você diz para você mesmo que você não é digno? Quantas vezes você diz para você mesmo que realmente não vai dar certo, você nunca vai alcançar aquilo que você deseja? Quantos sonhos que eles estão adormecidos na sua vida porque você mesmo sabotou eles,
Você disse para você mesmo que você não era capaz de conseguir e de ir atrás daquilo por causa de erros, por causa de condenações, por causa de um sentimento de culpa. E aí você se limita, você estabelece sobre você mesmo uma pessoa que Deus ele não planejou para você. Talvez Deus não planejou para você aquilo que você acha a respeito de você mesmo. Por quê? Porque existe um sentimento de culpa. Cara, se você cometeu erros, então traga esse equilíbrio sobre a sua vida. Fala, cara, os meus erros, eles têm uma finalidade. De mostrar para mim um caminho que eu não devo mais andar. Os meus erros, ele tem a finalidade de me levar para um lugar de arrependimento e de mudança na minha própria vida. Então não tenha medo do seu passado, não tenha medo de olhar para os seus erros, mas tenha um olhar diferente. E se arrependa. E comece a viver uma mudança e comece a trazer sobre você mesmo uma identidade de filho de Deus. Amém? Então, veja assim, há uma autocondenação. Aí o que acontece? A autocondenação, ela procura um jeitinho de consertar os seus erros por acertos que você faz hoje. Cara, isso é impossível. A gente pode pegar o passado. Assim, eu vou te fazer uma pergunta. Podemos apagar o passado e alterar ele através de acertos do nosso presente? Não, é impossível. Não é porque você acerta hoje que você vai apagar o seu passado. E aí que acontecem os desequilíbrios. Pensa comigo uma coisa. Um pai que ele sempre foi ausente com o seu filho. Vou dar um exemplo aqui. Então, um pai que foi ausente com o seu filho, sempre trabalhando, nunca deu atenção, nunca teve tempo de qualidade e tal. E chega uma hora que o relacionamento com esse filho, desse pai com esse filho, está tão distante, está tão danificado, que esse pai começa a fazer o quê? Ele começa a tentar acertar. Então, ele dá tudo que o filho pede, ele se sacrifica, ele se endivida porque o filho pediu. Ou seja, ele não quer mais contrariar o filho, ele não quer mais trazer tristeza para o filho, então ele dá para o filho tudo aquilo que ele quer. Então, veja, aí já existe um desequilíbrio. Aí começa a ter os exageros, por causa que a gente quer hoje consertar o passado com os nossos acertos de hoje. E isso é um desequilíbrio. Então, olha só, em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 1, fala o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Então, nós não temos que acertar hoje para poder tentar resolver os erros do passado. O que nós precisamos, na verdade, é nos arrepender. É nós entrarmos num trilho, numa caminhada, onde nós vamos ter uma transformação na nossa vida. Aí o que vai acontecer? Nós vamos minimizar as consequências dos erros do nosso passado. E não vamos mais cometer os mesmos erros do nosso passado. Então, é como se a gente quisesse pagar o preço por aquilo que nós fizemos no passado. Cara, Jesus, ele já pagou o preço. Então, não há mais condenação. Não é nesse prisma que nós devemos caminhar, né? Não é dessa maneira que nós devemos caminhar. É claro que é impossível a gente não olhar e não lembrar do nosso passado, né? Então, como que
como que eu consigo não deixar com que com que o meu passado, os meus erros, eles causem hoje uma influência na minha vida? Como podemos resolver isso, né? Como que nós podemos resolver isso? Vamos ler aqui em Gênesis 41, versículos 51 e 52. Gênesis 41, 51 e 52. Por favor, vou pedir para alguém, outra pessoa, ler para mim aí. Vou ler. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Obrigado, Lesão. Então, olha só que legal. José, ele teve 2 filhos. Então, vamos falar aqui. José, nós conhecemos como José do Egito. Ele foi vendido ali pelos seus irmãos e foi escravo no Egito. E ele teve 2 filhos. Um chama Manassés. Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer do meu trabalho e da casa do meu pai. Porque José foi vendido pelos seus irmãos. E Efraim, o segundo filho de José, que quer dizer: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, olha que vamos considerar isso como uma alegoria profética. Primeiro, nós esquecemos e depois nós crescemos. Ou seja, para que nasça Efraim, precisa morrer Manassés. É isso que significa os filhos de José. Manassés, ele me fez esquecer do meu trabalho, da casa de meu pai, daquilo que ele viveu no passado, daquilo que ele sofreu no passado. E olha que José, ele não teve um passado marcado por erros, vamos dizer assim, mas por traição. Ele foi traído, ele foi vendido como escravo. Ele praticamente não foi um erro que ele cometeu, mas o primeiro filho dele quer dizer que Manassés, que me fez esquecer do trabalho, das coisas passadas, das traições passadas, daquilo que eu vivi no passado. Então, ou seja, aquelas coisas não podem mais definir a minha vida, aquelas coisas não podem mais dizer quem eu sou. Porque eu não sou essa pessoa que eu não sou, eu não posso ser moldado por causa de traições, por causa de mágoas, por causa de erros. Isso precisa ficar lá para trás, isso precisa ser esquecido. Porque senão eu não consigo fazer com que nasça dentro de mim Efraim, que é crescer na terra da minha aflição. Ou seja, no lugar onde José ele estava aflito, sofrendo, houve um crescimento. Houve um lugar onde ele teve um grande crescimento na vida dele. Então, primeiro a gente precisa esquecer, depois a gente vai crescer. Porque se você não esquecer das coisas que para trás ficam, você não vai conseguir prosseguir para o alvo. Ficamos presos no passado e deixamos de desfrutar do novo de Deus. É isso aí, pastora Flávia, obrigado. A gente fica preso, essa realmente é a palavra, a gente fica preso no passado. E a gente não consegue enxergar, a gente consegue enxergar o que Deus está fazendo hoje. Às vezes passa desapercebido, porque a gente não consegue ver, porque a gente está preso, olhando para trás. Então a gente precisa voltar
né? De Volta para o Futuro. Lembra do filme, né, prof? De Volta para o Futuro. Esquece o passado. Não tem jeito, a gente não tem uma máquina do tempo para ir para trás lá e resolver as pendengas que ficaram. Não, a gente tem que olhar no presente, aquilo que nós estamos fazendo hoje, aquilo que eu estou desenvolvendo hoje, aquilo que eu estou pensando hoje, porque eu preciso olhar para o meu alvo, para o futuro, para o lugar onde Deus tem reservado para mim. Então, ou seja, a gente pode estar no meio de uma aflição, mas se eu esquecer o passado, eu vou conseguir fazer com que nasça em mim Efraim. Que nasça Efraim dentro de nós, que nasça Manassés e Efraim dentro de nós nesses dias. Como eu disse, que vamos considerar isso como uma alegoria profética, como uma palavra profética para mim, para você, que nasça esse filho, que seja gerado em você como um filho Manassés, aquilo que te faz esquecer do passado, aquilo que te liberta, aquilo que te desconecta das coisas ruins do passado, e que nasça dentro de mim, de você nesses dias, Efraim, ou seja, que a gente prospere na terra da nossa aflição, que a gente cresça bem nos lugares das nossas fraquezas, que a gente prospere bem nos lugares aonde a gente não tem controle, que a gente possa crescer nos lugares aonde a gente não consegue desenvolver nada, em nome de Jesus, que nasça em Efraim, que isso venha fluir de dentro de nós nesses dias. Amém? Em nome de Jesus. Se nós queremos ser maduros, nós precisamos entrar dentro desse prisma. Nós precisamos entrar dentro desse padrão que Paulo estabeleceu, deixando as coisas que para trás ficam. É claro que quando a gente precisa olhar com os nossos erros com responsabilidade. Se hoje eu cometo um erro, eu preciso ser responsável por aquilo que eu fiz hoje. E toda ação, tudo aquilo que eu faço hoje vai ter uma consequência. E eu preciso ser responsável por isso. Então, isso não tira a nossa responsabilidade, isso não tira, tipo assim, a gente reconhecer, cara, eu errei, eu vou reconhecer o meu erro aqui e vou assumir as consequências do meu erro, só que eu vou fazer alguma coisa e eu não vou cometer esse erro de novo e eu vou resolver esse problema. Isso fala de maturidade. Isso fala de maturidade. Porque é impossível que nós não tenhamos errado no passado. Como também é impossível que ainda nos dias de hoje, no tempo presente, a gente não vai errar novamente. Só que a gente tem que ter uma visão de que Deus, Ele perdoa os nossos pecados. E de verdade. Então, tem duas coisas que a gente precisa praticar se a gente quer ter maturidade, é aceitação e perdão. Então, eu preciso aceitar que eu errei. Eu preciso reconhecer. Tem hora que eu preciso ir lá e me colocar igual aquele ladrão que foi crucificado junto com Jesus. Eu falo, cara, eu mereço, eu reconheço que eu errei. Mas eu vou me arrepender aqui diante do Senhor e vou mudar essa situação. Então, nós precisamos reconhecer, aceitar, não ficar colocando panos quentes, não ficar deixando as coisas escondidas, não deixar as coisas ali escondidas no nosso coração e ninguém tem acesso ao nosso coração e nós ficamos carregando isso por anos. Não, eu preciso aceitar, reconhecer que eu erro, que eu errei e que eu ainda estou errando. Então, e aí eu preciso perdoar. Então são duas coisas. Eu preciso me perdoar e eu preciso perdoar as pessoas. O perdão, ele é libertador. A gente costuma muito falar nisso, né? Que o perdão, quando a pessoa não perdoa, ela fica presa na outra pessoa que fez algo contra ela. E isso, na prática, é uma verdade. Quem aqui
realmente consegue perceber que o perdão, e já teve uma experiência de que o perdão te colocou num lugar de liberdade? Levanta a mãozinha aí para mim ver. Somos unânimes. Então, o perdão nos liberta, cara. Então, liberta do quê? De algo que aconteceu no passado. Então, para perdoar, nós precisamos olhar para o propósito de Deus. Ou você vai ficar preso ao passado, ou você vai perseguir o alvo. Não tomar o veneno da falta de perdão. É isso aí, pastora. Obrigado de novo. É realmente um veneno. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Muito bem, Nayara. Obrigado. Ele nos perdoou. É para isso que ele nos chamou. Para a liberdade. Para sermos livres. Ou a gente vai ficar preso ao passado, ou a gente vai prosseguir para o alvo. Então a gente precisa ter um olhar para o propósito, para aquilo que Deus está fazendo, daquilo que, da onde Deus quer te levar, daquilo que Deus quer construir. Então nós estamos lendo aí, ó, uma leitura do livro 40 dias com propósito, né? Uma grande oportunidade de nós colocarmos os nossos olhos no propósito de Deus. Então, hoje, você percebe que as pessoas elas estão ansiosas e com medo do futuro. E isso está deixando elas desequilibradas, não é verdade? As pessoas estão com medo, as pessoas estão ansiosas. Por quê? Porque elas não conseguem visualizar que lá na frente vai existir algo de bom. Existe uma esperança, existe um caminho bom, um lugar bom, algo de bom nos encontrar lá na frente. Então, as pessoas não conseguem visualizar, por isso elas estão ansiosas, elas estão com medo do futuro, então leva elas a ter uma vida desequilibrada. Ontem, eu estava aqui, a pastora Pri, ela colocou lá no grupo um vídeo em que o Theo Hayashi entrevista um missionário. Todo mundo viu aqui aquele vídeo? Que é o missionário, ele chama Dan Bauman. Missionário Dan Bauman. Então, ele é um missionário que atuou lá no Afeganistão. E aí, é incrível aquele vídeo. Ele diz que a retomada olha o que ele falou, que a retomada do Talibã é uma grande oportunidade de avanço da igreja. Ele consegue visualizar, olha só, ele consegue enxergar que as igrejas nas casas vão crescer e milhares de talibãs vão entregar as suas vidas para Jesus por causa da retomada do Talibã nos dias de hoje. Olha que incrível isso daí. Esquecendo das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Eu vou prosperar no lugar da calamidade. É exatamente isso que nós estamos falando. Nós vamos prosperar no lugar da aflição. Veja, olha o olhar que essa pessoa... Por quê? Porque ele falou assim, eu já vi isso acontecer, eu conheço o Deus que sirvo, eu sei as promessas de Deus para a minha vida, eu sei o que Deus tem reservado para nós no futuro, então eu tenho certeza que todas essas coisas não é para a morte, sim, é uma oportunidade. A gente precisa ver o problema como uma oportunidade. Isso mesmo, pastor Vini, obrigado. É uma oportunidade, é nós mudarmos o nosso olhar. Ou vamos ver um problema sobre todas as coisas, ou vamos ver uma oportunidade. Sabe aquela frase, sabe aquela história que a gente às vezes fala, cara, tem gente que gosta de arrumar problema onde não existe problema. Não é verdade? Que só reclama. Era como o povo no deserto. Só reclamava, só murmurava. Era porque não tinha água, é porque não tinha carne, é porque não tinha
pão, é porque estava calor. Tudo que acontecia era um motivo de quê? De reclamação, de murmuração. Então, ou a gente vai ficar vendo problema em tudo, ou a gente sempre vai ver uma oportunidade, ou a gente vai ter uma visão diferente. Por quê? Só que aí a gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa conhecer as promessas de Deus. Por isso que a gente fala, cara, tem uma vida de oração todo dia, tem uma vida devocional onde você vai orar todo dia, onde você vai ler as escrituras todo dia, porque é só assim que você conhece Deus. Como que você vai conhecer a Deus se você não se relaciona com Ele? Se você não se relaciona com Ele, você não conhece Deus. Como que você vai ter uma mente, um coração transformado, como o do missionário Dan Balmo, para ver um milagre antes de acontecer no meio de uma calamidade? É esse lugar que Deus quer que a gente entre. É nesse nível de maturidade que nós precisamos entrar. É esse equilíbrio que nós vamos ter, que nós precisamos ter. Ele não está anulando o que está acontecendo no Talibã, mas ele não está dando força para todo esse ataque do inimigo. Ele não está dando força, ele não está dando vazão, ele não está deixando com que aquilo limite a vida dele. Amém? Em nome de Jesus, a forma como olhamos para o nosso futuro, tendo como base as promessas de Deus e tudo que Deus já fez, nos ajuda a colocar a pedra do perdão no nosso passado. Então, antes de você olhar para o passado, antes de você buscar o perdão, você precisa primeiro olhar para Jesus. Você primeiro precisa olhar para Ele. Você primeiro precisa ir até Ele, se relacionar com Ele. Olha, nós não temos capacidade de perdoar se não for através do Senhor, da graça de Deus na nossa vida. Porque Ele nos perdoou primeiro. Então nós precisamos aprender com Ele como perdoar. Por isso que às vezes você não se perdoa. Por isso que às vezes nunca você resolve essas coisas do passado. Por quê? Porque está precisando, porque está faltando relacionamento com Deus. Porque está precisando nós conhecermos mais aquele que muito perdoou. Aquele que dele vem o perdão. Está faltando nós conhecermos e nos relacionarmos com Ele um pouco mais. Amém, gente? Tudo certo aí? Amém. Amém, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então é isso. Nós precisamos ter uma vida equilibrada em relação ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro. Eu quero orar aqui com você. Depois eu vou trazer uma tarefinha aqui para nós podermos conversar um pouco, para você poder meditar um pouco mais em cima disso que eu compartilhei aqui. Amém? Vamos Pastor. orar. Oi? Pode falar, pastor. Dá licença, pastor. Claro. Uma coisa importante disso que você falou, eu acho que é a questão da nossa mentalidade. Se a gente não mudar de mentalidade, a tendência é que a gente fique no mesmo lugar. Porque essa mentalidade, sempre acontece de eu querer corrigir os meus erros do passado no futuro, quando eu tenho uma mentalidade de meritocracia. Então, eu vou querer merecer o perdão, né? Então, a meritocracia é uma mentalidade. Então, por exemplo, é como a minha mente funciona.
eu sempre vou definir, as pessoas merecem, as pessoas não merecem, eu mereço, eu não mereço. Então, a gente precisa sair, transicionar de uma mente de meritocracia para uma mente que funciona a partir da graça, né? E a graça, ela gera em mim aquilo que você falou, pastor, aceitação. Então, tudo bem, eu errei, o Senhor me aceita, eu vou continuar enfrentando as consequências do meu erro. Mas quando eu entro nesse lugar de graça, de perdão e de misericórdia, eu, na verdade, tenho a oportunidade de fazer diferente hoje. Porque aí eu aprendi com o passado. Só que, por exemplo, se a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente vai continuar absolutamente no mesmo lugar. Então, a questão da meritocracia, de uma mente que ela busca merecer, né? Isso também fala da forma como eu trato as pessoas. Porque eu trato bem as pessoas que merecem que eu trate bem. Eu respeito as pessoas que merecem meu respeito. Então, assim, a meritocracia é uma mentalidade. Então, eu funciono assim, não só no tratamento comigo mesmo, como eu trato as pessoas e como eu trato a mim mesmo. Então, eu preciso transicionar, mudar a minha mentalidade. E aí, essa mudança de mentalidade ajuda a gente a entrar nesse lugar de graça e misericórdia e abraçar o hoje como uma oportunidade de fazer da forma certa hoje, entendeu? Sem aquele peso, aquela pressão de querer o quê? Corrigir o que passou, como o pastor ensinou. Porque o que passou, passou, né? Não adianta chorar sobre leite derramado. O que eu posso fazer hoje é abraçar a oportunidade e não derramar o leite novamente. Estava falando tudo e eu fui refletindo e eu pensei muito nessa questão da meritocracia. Então, quando você nos ensina, é importante que a gente transicione para esse lugar, pastor. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, pastor. Muito pontual aí, muito legal isso daí. Já acrescentando aqui em tudo que nós falamos, realmente a meritocracia é uma mentalidade. Então a gente precisa ter uma mentalidade transformada, uma mente transformada. Amém. Amém. Vamos orar. Eu quero orar por você, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame graça sobre nós. Derrama graça sobre a sua casa, sobre a sua igreja. Em nome de Jesus, assim como diz lá em Romanos, Senhor, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, nós fomos chamados para a liberdade. Que em nome de Jesus todo o peso de condenação seja tirado da sua vida agora. Que o sangue do Cordeiro venha justificar, como ele já justificou, já remiu os seus pecados, as suas falhas, as suas condenações. Em nome de Jesus, eu coloco você em liberdade. Em nome de Jesus, eu te abençoo aqui, Aline. Seja livre, Ana. Seja livre, seja liberta do seu passado. Bárbara, em nome de Jesus, que você viva um novo tempo na sua vida. Eric, também em nome de Jesus, que você e sua casa sejam livres de condenações do passado. Gislene, seja curada também agora de toda mágoa, todo ressentimento, toda marca do passado. Inês, seja curada também em nome de Jesus, que o Senhor toque nas feridas, que o Senhor venha com bálsamo na sua vida e você seja restaurada, curada por completo nesses dias. O passado já se foi. Laís, em nome de Jesus também, que você seja tocada agora e o Senhor te coloque em liberdade, que nada do passado venha moldar a sua vida. Lesão,
em nome de Jesus, eu te coloco em liberdade também, através dessa palavra, para que você possa ter um novo caminhar agora, e o seu futuro seja totalmente diferente daquilo que você tem imaginado. Lígia, em nome de Jesus, também que você seja curada no seu coração agora, que nada do seu passado, nada das marcas do seu passado venha te influenciar. Meg, eu te abençoo agora em nome de Jesus, também seja curada, em liberdade eu te coloco. Nayara, também em nome de Jesus, não há mais condenação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Odilon, você também agora te coloca em liberdade de todas as questões do seu passado, um novo tempo sobre a sua vida. Plinão, seja abençoada agora, Plinão, em nome de Jesus, que você seja também colocado em liberdade e toda limitação na sua vida seja quebrada. Rose, agora que venha um bálsamo de cura sobre você, sobre a sua mente, o seu coração, de toda a mágoa do passado, de todo o ressentimento, em nome de Jesus, tudo aquilo que marcou a sua vida no passado seja curada agora. Sandra, eu te abençoo agora, te coloco em liberdade, em nome de Jesus. Sérgio, que o seu coração, que o Senhor te dê um novo coração hoje, um novo coração, Ele quebre o seu coração e te dê um novo coração, para que você consiga visualizar com tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Vanusa, eu te abençoo agora, a sua vida, você seja colocada também em liberdade agora. O passado não te condene, o passado não venha te limitar. Pastor Vini, eu te coloco em liberdade de toda a questão do seu passado. Pastora Flávia também, eu te abençoo agora, seja livre. Lu, também eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo, Flor, todas as coisas do passado na vida de vocês, elas não vão influenciar, porque vocês têm um futuro brilhante pela frente. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha selar essa palavra na nossa vida, o Senhor venha trazer paz nos nossos corações, o Senhor venha nos colocar, Pai, e num caminho novo nesses dias, Pai, em nome de Jesus, nos dê graça, Senhor, para nós podermos aceitarmos, para nós podermos perdoar e sermos perdoados nesses dias, em nome de Jesus, em nome